Sobre o programa de hoje, que ia ser um pouco diferente, com convidados diferentes e à luz da espiritualidade. Então, já convido todo mundo para aumentar o seu som aí do rádio, 560 no AM. Para você que está acompanhando, também tem a possibilidade de acompanhar com imagens direto aqui do estúdio, porque a partir de agora estamos fazendo uma transmissão também ao vivo, em live, pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, mas também estamos aqui gravando o programa, em seguidinho ele vai lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Sem mais delongas, deixa eu trazer o convidado especial do dia, Padre Leonardo Inácio Pereira. Ele é vigário, né, geral aqui da Diocese de Caxias do Sul, também atua na coordenação de pastoral e hoje empresta não só a sua presença física, mas também todo um conjunto de conhecimentos e de uma vida dedicada à espiritualidade. Padre Leonardo, bom dia, tudo bem? Eu tô acostumado a chamar de Padre Léo, posso? Pode Perfeito. continuar me chamando de Padre Léo, é como as pessoas me conhecem também. Perfeito. Lá em casa, quando me chamam de Leonardo Inácio, é porque o negócio tá meio brabo. Deu ruim, né? Bom dia. Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes, né, da Tua Rádio. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Mês de janeiro é sempre um pouco de menos, digamos assim, atividades mais de reuniões e coisas do gênero, né? Então, foi possível estar aqui. Eu estou vindo do Carmelo, atendo uma irmã lá como diretor espiritual dela e consegui estar aqui para a gente poder começar esta conversa. E o Padre Léo foi escolhido, óbvio, por N fatores, né? Claro que também pelo conhecimento que ele tem, né, sobre teologia, mas além dessa vida dedicada à religiosidade, um padre é uma pessoa como outras pessoas, né? Que tem atividades físicas, e ele já era conhecido, né? Por, enfim, gostar de ciclismo, né? Pedalava, aí agora ele chegou mais cedinho aqui, a gente estava conversando fora do ar, disse, mas Padre Léo também tá um pouquinho diferente, afinou um pouco a silhueta, e aí ele me falou que também está com outras investidas com a questão da atividade física, mas sim, relacionado à atividade física, né? Padre Léo, e tem a ver com o assunto, porque virou meme, aliás, tudo vira meme no Brasil, o brasileiro é campeão de meme, né? É a filosofia do brasileiro, né? Aquele rapaz que foi fazer trilha, né, com uma amiga, entre aspas, Sim. E acabou ficando perdido, e enfim, né? As primeiras entrevistas que ele deu suscitaram algumas reflexões, e é sobre este caso que a gente quer falar com alguém que também entende de atividade física, que também entende as nuances que tem você se colocar à prova fisicamente. Se colocar à prova fisicamente, não só com o objetivo de saúde, mas se colocar à prova fisicamente para dar o melhor de si com um resultado. Tem pessoas que não fazem atividade física para emagrecer, para ficar com o shape em dia, mas fazem um esforço físico todos os dias para colocar comida na mesa, para ser um cidadão melhor, para ser um leigo melhor, né? Então, é sobre isso, é se colocar à prova, porque o mundo está pedindo que a gente se coloque à prova, né, Padre Léo? Na verdade, assim, olha, eu penso o seguinte, Beverly, a gente precisa primeiro provar para nós mesmos. Esses dias até eu atendi uma pessoa, né, numa situação muito difícil e numa questão de divórcio, separação. Então, assim, eu disse, bom, primeiro, meu irmão, tu tens que provar para ti mesmo. Porque se tu quiseres provar para ela e ela não quiser voltar para ti, ao menos tu vais ter provado para ti mesmo que tu tentaste, que tu conseguiste fazer, dar de ti mesmo para poder resolver a tua situação. Então não adianta só querer mostrar para os outros, sabe? Então eu acho que a gente vive um tempo em que as pessoas elas vivem muito de aparências também. Basta ver nas redes sociais, né? O pessoal coloca aquilo que não é, que gostaria de ser. Então, não colocam as suas frustrações, os seus medos. Nós temos medo de nos expormos, né? Então, eu entendo perfeitamente que no início do ano a gente precisa também fazer uma certa reciclagem e também um propósito para poder viver melhor nos 365 dias que temos diante de nós como um grande presente de Deus, né? Bom, eu vou trazer aqui uma reflexão entre muitas possíveis sobre aquilo que aconteceu com o rapaz que se perdeu na trilha 5 dias depois, para a gente começar aqui uma análise mais profunda. Eu escolhi, claro, como jornalista que sou, Padre Leonardo, uma das reflexões que me parece a mais sensata, entre várias que tem ali, e a gente
vai escutar junto aqui direto do meu Perfeito. celular. Vamos lá, vamos ver se roda direitinho aqui no meu celular essa manifestação, reflexão a respeito do que aconteceu. Vamos lá. O Paulo cuidando dele. Não é essa aqui, vamos ver porque dá um Tem gente tilt. que some da sua vida no primeiro sinal de dificuldade. E tem histórias que acabam escancarando isso de um jeito brutal. Na virada do ano agora, um jovem de 19 anos, o Roberto Farias Tomás, ele subiu o Pico do Paraná, o ponto mais alto do sul do Brasil, acompanhando uma amiga. Uma trilha linda e extremamente perigosa. E aí, num determinado momento, do ritmo desigual, ela seguiu em frente com quem estava caminhando ali mais rápido. Disse que ele estava muito lento, que não estava no ritmo. Ele ficou para trás, sozinho. E aí, na volta, ele se perdeu. Ficou 5 dias desaparecido. Chegou a ser dado como morto. 5 dias sem comida, com frio, com medo, com risco real de não voltar. E aqui, eu penso que está o ponto que muita gente ignora. Isso não é só sobre montanhismo. É sobre humanidade. É sobre um mundo que só anda com quem consegue manter o passo. A gente vive uma cultura que valoriza velocidade, performance, resultado. Quem anda rápido, reconhecido. Quem desacelera, bom, vira obstáculo. Na trilha, ele ficou para trás. Na vida, isso acontece todos os dias. Gente cansada é deixada, gente ferida, ignorada. Eu chamo isso de falta de humanidade. Porque humanidade não é chegar primeiro. Humanidade é não deixar ninguém para trás. E aqui eu preciso, inclusive, fazer um freio. Enquanto muita gente se comove com a história dele, tem gente usando essa dor para atacar a amiga dele, a garota que estava com ele. É fácil ter pedra nas mãos, difícil é lembrar que podia ser qualquer um de nós. Ela mesma disse que não faria isso de novo, que se arrepende profundamente. Enfim, esse vídeo aqui não é um convite para linchamento de ninguém. É um convite para empatia. Contra todas as estatísticas, depois de 5 dias, ele aparece com vida. Caminhou quilômetros sozinho. Sobreviveu onde muitos não sobreviveriam. Essa não é uma história sobre controle de Deus. É sobre presença de Deus. É sobre um Deus que está sempre conosco. E quando ele fala sobre isso, não é discurso bonito. Num dos momentos mais difíceis, sem nada visível, aí ele parou. E ele orou. Pediu força a Deus. Pediu proteção para voltar para casa. E falou em voz alta: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estarás comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Enquanto tem um tanto de gente tentando explicar isso com preparo físico, com força mental, ele aponta para algo maior. Foi uma aventura, entanto, pedi muita proteção de Deus. E é impossível não lembrar, quando a gente ouve isso, de outras tragédias recentes que aconteceram nas montanhas, como, por exemplo, a da Juliana Marins, que nos trouxe tanta tristeza. 2 histórias, 2 finais diferentes, mas a mesma pergunta. Em que momento a gente normalizou abandonar pessoas quando elas não nos acompanham mais? Talvez o maior milagre não seja só sobreviver 5 dias. Talvez o maior milagre seja descobrir quem fica quando tudo aperta. Porque na vida, todo mundo anda com você quando você está no ritmo. O teste de verdade é quando você desacelera. Pessoas falham, gente se perde. Mas tem um Deus que não te deixa para trás quando você está cansado, quando você está ferido, quando você está perdido. Esse jovem disse que ele está vivo por causa de Deus. E eu acredito. Porque milagre hoje talvez seja não ser abandonado. Pronto, tá aí, né? Puxa, Eu achei lindo. muito interessante, né? Muito. A Puxa. reflexão que ele faz, ela é pertinente porque depois a gente começa a acompanhar, Padre Léo, as repercussões na internet, né? Ela fala, ele fala, enfim. E aí a gente começa a ver também as gravações, você é muito lerdo. Gente, isso aqui é um extrato da vida das pessoas no dia a Puxa. dia. Quem é que espera alguém que tem uma história comprida para contar? Uhum. Né? Você dá bom dia pra alguém com medo de que ela te responda exatamente como vai o dia dela. Você só quer que ela diga assim, bom dia também. Agora, se ela começar a te contar, tu já vai indo meio de lado, assim. Ou seja, a gente tá acelerado, tá com pressa, e isso faz com que a gente abandone. E ao abandonar, deixamos de ser humanos. Eu até uso muitas vezes um exemplo, né? Quando a gente vai no mercado, a gente vai direto na fila que tem menos gente. Ou a gente até olha pro carrinho da frente para ver se tem muita coisa para acelerar. Porque a gente vive um tempo de aceleração, né? E como é importante a gente desplugar o piloto automático. Eu venho refletindo muito sobre isso ultimamente, porque a gente tem uma agenda gigante com um monte de coisas para fazer e aquilo se torna a nossa normalidade, de maneira que não conseguimos olhar para quem está do lado e dar aqueles passos importantes e até de ajuda para essa pessoa, né? Por exemplo, o meu paizinho, eu tenho meu pai que tem 88 anos e ele sofre de diabetes, ele teve há
12, 13 anos, um AVC, então ele tem o lado esquerdo um pouco prejudicado. E essa semana aqui, sábado passado, a gente constatou na perna dele uma pequena ferida e começou a vermelhar. E no sábado à noite levei ele pro hospital, minha irmã sugeriu, e daí tá fazendo tratamento. Só que assim, o ritmo do pai antes de sábado era um, o ritmo dele agora é outro. Precisa de alguém. Eu, minhas irmãs, minha família, enfim, que estamos fazendo esse aporte, né? A gente está ali dando os passos, é mais demorado. A vida, ela precisa de cuidado. Eu acho que talvez aí esteja a grande chave, né? A vida precisa de cuidado. E a minha vida, mas a vida do outro também. Né? Até hoje mesmo na internet, no Instagram, eu fiz uma postagem do evangelho do dia de hoje, em que Jesus ele cura um leproso. E eu pedia para Nosso Senhor e coloquei nessa oração que ele me livre da lepra da indiferença. Da indiferença em relação ao pobre, da indiferença em relação a quem é mais fraco, da indiferença em relação à normalidade do pecado, quer dizer, tudo pode, a gente não tem mais o senso de ético. Eu diria assim, o senso ético de perceber, não, até aqui eu posso, aqui eu tenho que respeitar os limites da outra pessoa, né? Então, um pouco eu trago esses exemplos, Beverly, porque, como tu dizias, o padre é uma pessoa humana, né? Nós somos humanos, temos limitações, temos família, e isso nos ajuda a sermos mais éticos, né? Se a gente se deixa também conduzir pela força divina, porque eu acredito que quem nos conduz, sem dúvida alguma, é Deus Nosso Senhor. Então, ter essa clareza, essa abertura para deixar-se permitir guiar pelo Espírito de Deus, né? E ele vai conduzindo, com certeza. Padre Léo, quando este analista aqui, que é um psicólogo, né, que faz essa análise, essa reflexão sobre o que aconteceu, sobre um fato, né, e ele faz uma correlação com a questão da presença de Deus, né, eu quero trazer isso porque a gente poderia aqui ficar, né, o meme inclusive, na internet, as coisas a não se fazer em 2026, não faça uma trilha com uma amiga, né, aí aquela brincadeira, mas se a gente fosse trazer para a vida, na vida do dia a dia, mesmo que a gente não faça uma trilha, por vezes a gente toma decisões que depois com perspectiva histórica, ou seja, com distanciamento, a gente olha para aquilo que fizemos e, onde é que eu estava com a minha cabeça quando eu fiz aquilo? Sim. Onde eu estava, né? Me coloquei em risco, me coloquei em perigo, devia ter feito, não devia ter feito. Enfim, quem nunca? E o que eu quero dizer com isso, Padre Léo, é que mesmo quando a gente toma decisões ou certas ou erradas, toda a diferença talvez esteja em levar Deus consigo. Deus está com a gente. É que às vezes nós fechamos a porta para a presença de Deus, né? Exato. Eu acho que é uma questão de sensibilidade. É eu me colocar numa situação de alguém que tem uma convicção. Eu não estou sozinho, né? Tanto é verdade que o Papa Francisco, querido, ele criou não é que ele criou, ele proclamou o ano jubilar para ajudar as pessoas a se entenderem como peregrinas. Nós estamos neste tempo, nesta história, neste espaço físico, por um período. Nós não somos eternos aqui nessa terra. E por isso, a gente precisa qualificar cada segundo que a gente vive aqui. Por isso, não podemos ter o piloto automático plugado, né? É preciso a gente dar sentido para cada segundo que a gente vive. E eu vejo que a nossa sociedade, ela vive uma grande crise de sentido, né? Hoje o que vale é aquilo que aparenta ser melhor, aquilo que aparenta ser mais belo, aquilo que aparenta ser mais rico, né? E se a gente olhar a realidade das pessoas, elas têm os seus dramas. Elas têm as suas lutas cotidianas, elas têm o seu peregrinar cotidiano que implica inúmeras coisas que a gente não imagina. O confessionário, Beverly, ele é uma escola pra gente, sabe? Porque as pessoas trazem aquilo que elas talvez não tenham falado para ninguém durante o seu existir nessa terra. Eu recordo assim de alguns atendimentos muito fortes assim que mexeram muito comigo, de pessoas que depois de 60 anos vieram se confessar. E partilharam a sua vida e as suas angústias, e que carregavam há 60 anos essas dores, né? Como a gente olhar para o outro
por inteiro, considerando tudo aquilo que a pessoa viveu, tudo aquilo que a pessoa consegue mostrar para ti, né? De modo que tu consigas dar um suporte, estar do lado, dando um apoio, abraçando, ao menos estando do lado, sabe? Eu acho que isso é bem importante. Também eu vejo, eu como ciclista, né? Eu gosto muito de andar de bicicleta e algumas vezes o padre Ricardo pediu para eu presidir a missa dos ciclistas às vésperas da Romaria de Caravaggio, né? E a primeira vez que eu celebrei, eu tentei ajudar os irmãos lá que tinham ido pedalar, para a gente poder fazer uma reflexão nesse sentido. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma cadência, né? Que a gente fala no ciclismo, cada um tem uma cadência, tem uma resistência, então na subida, e eu partilhava um pouquinho isso também. A gente precisa respeitar os nossos limites, mas também os limites do outro. Uhum. E Aliás, é sobre isso agora, Padre Léo, que a gente precisa também dar uma paradinha e fazer uma reflexão à luz da espiritualidade sobre a questão do ritmo, né? Uhum. Acabaste de mencionar de encontrar o ritmo. A gente sabe, no caso aqui do rapaz, né, de Sim. 19 anos, ele foi para uma trilha que talvez ele não estivesse fisicamente preparado. Exato. A gente poderia dizer, não, uma decisão ruim. A amiga, que era uma Aham. pessoa já acostumada com trilhas, ela se irritou 1000 vezes no meio do caminho, fez inclusive vídeos, né, que depois circularam pela internet. Mas tu é muito lerdo, tu é muito lento. Enfim, sem julgamentos. Na vida a gente é assim. Tanto é que quando tem grupos ou de corrida, ou de ciclismo, ou de outras atividades que pedem velocidade, se separa, né? Vou fazer uma competição, a gente Claro. separa em grupos. Quem tá... Idade. Isso. né? Elite vai mais pra frente, coisa e tal, pra um não atrapalhar o outro. Na competição. Na competição. Na competição. Mas Agora, a vida- ali não era uma competição e a vida não é uma competição. uma A vida não é. competição. Então, como encontrar a luz da espiritualidade, Padre Léo, se encaixar no ritmo, para que a gente não seja um estorvo para as outras pessoas, porque vivemos num ritmo mais acelerado, isso é um fato. Mas ao mesmo tempo que a gente também não precise se violentar o tempo inteiro Claro. para andar num ritmo que não é o nosso, Exato. levando Deus com a gente. Perfeito. Nossa, muito boa a tua colocação, Beverly, porque eu entendo assim, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é uma anamnese, não só no âmbito físico, né? Eu, na academia onde eu vou, os guris lá que fazem a avaliação física, né? Então eles veem quanto tem de peso, quanto tem de gordura, quanto tem aquela coisa toda, né? De exercício, né? A gente precisa saber como é que nós somos e como nós estamos, né? Uma avaliação cardiológica, né? Fazer um acompanhamento médico, clínico. Na vida a gente precisa fazer uma anamnese, fazer uma memória. Quem sou eu e como eu estou agora? A partir disso, Beverly, a gente pode fazer um planejamento. Um projeto que não precisa necessariamente ser uma coisa, sei lá, estruturada, rígida, porque projeto sempre pode mudar, porque de repente chega um vírus e faz com que todo mundo tenha que ficar trancado dentro de casa por 1 ano e meio. Né? Quem estava esperando? Coronavírus, né? Então a gente precisa fazer planejamento. Então, eu acho que a primeira coisa, e eu venho acompanhando muitas pessoas que fazem direção espiritual. E a primeira coisa, depois de algumas conversas, eu peço para a pessoa me escrever se ela ou se houve esse pacto, né, de confiança, daí ela vai confirmar a direção espiritual. Eu peço que ela me faça uma anamnese da sua história e de como ela está hoje, para eu poder ser um intermediador, ajudando-a a elaborar o seu plano pessoal de vida, né? E eu acho que isso é uma coisa que nós hoje, no âmbito das corporações, das empresas, isso vem acontecendo muito, né? Até essa semana a gente gravou um programa para a TV e para as redes sociais da Diocese, em que eu falava sobre o plano pessoal de vida, né? E comecei o programa dizendo, olha, as corporações, as empresas, elas, no fim do ano, elas fecham para fazer o balanço. E depois elas planejam as suas metas. Só que para nós, deveria acontecer também a partir
da situação que nós estamos. Então, a anamnese, ela é muito importante. A memória e a consciência, quando eu falo de anamnese e de memória, eu estou querendo dizer, gente, a importância de a gente de ter consciência de como nós estamos agora. Aí eu tenho 48 anos, peso tantos quilos, como é que vai minha vida espiritual? Eu costumo rezar, ou costumo frequentar uma igreja, uma comunidade de fé que tem os mesmos princípios. Eu estou estudando, estou lendo. No âmbito profissional também, né? Tem gente que fica estagnada, não se desenvolve no seu trabalho, né? Não estuda, não lê uma coisa a mais, vai ali, em série, né? A vida não é assim, né? Preciso fazer anamnese e um planejamento. Eu entendo que é uma coisa hiper importante hoje. Então, encontrar o próprio ritmo dentro daquilo que a gente vinha falando tem a ver com fazer uma espécie, assim, se fosse na administração, leitura de cenário. Exato. Da tua própria vida. Exatamente. Porque tu vais poder construir a tua vida a partir daquilo que tu tens da tua vida, né? Nos casamentos eu costumo dizer assim, quando entra o noivo, ele entra sozinho com a mochila da sua existência. Eu já falei isso em casamentos. E quando a noiva entra também, ela entra com a mochila da sua existência, com a sua família, sua história, seu contexto humano. E os dois vão sair com uma única mochila, vão ter que misturar as duas mochilas ali na igreja, né? Então, a gente precisa ter consciência da mochila da nossa existência. O que a gente está carregando. Padre Léo, usando este exemplo, né, do rapaz que se perdeu na trilha, etc., nessas primeiras reflexões que começamos no programa hoje, à luz da espiritualidade, tem um momento em que o psicólogo que faz essa análise, ele diz, né, que na opinião dele, um ponto forte, evidente, foi o quanto a espiritualidade desse jovem de 19 anos ajudou ele a se estabilizar, né? E aí ele vai contando as histórias do rapaz, vai contando, quem já acompanhou as entrevistas, que ele se jogou de cachoeira, que ele pulou em rio, que ele, né, não sabia muito a orientação, mas isso, a questão de esportes radicais. Mas dá pra gente perceber, pelo simples fato de ele ter sobrevivido 5 dias sem comida. Nossa. 5 dias sem comida. No meio do mato. No meio do mato. Como as imagens, né, de como foi filmado, como ele chegou lá na chácara para pedir ajuda, já meio mancando, coisa e tal. Ponto. O que eu quero dizer, pela estrutura física dele, dá para ver que ele tinha uma base espiritual. Não tem jeito. Ele mesmo falou, né? Que mesmo que ele andasse no Vale das Sombras. Pois é. Né? Deus estava ali. Não é só uma questão de encontrar o ritmo, de ter uma leitura de cenário, né? Tudo isso é importante, são coisas práticas. Mas se a gente não tiver essa, digamos assim, essa gordura, sabe? Esse extra dentro da gente, tudo vai ficar um pouquinho mais difícil. Eu posso fazer sem espiritualidade? Muito possivelmente Sim, eu posso. Pode. Mas eu não vou fazer tão bem, não vou fazer tão fácil, não vai ser tão, a virada não vai ser tão, digamos assim, vai ser menos dolorosa. Então, pensando nisso, como é que a gente, de forma prática agora, traz Deus para a vida da gente? Muito bom. Pensando nessa questão, os dias difíceis, se a gente sabe que coisas virão, Padre Léo, boletos chegarão, a morte um dia virá e momentos difíceis se abaterão na nossa vida. Ponto. Com certeza absoluta. É isso aí. A gente precisa, eu diria assim, Beverly, nós precisamos ter um espírito. O que é isso? Quando eu falo espírito, é algo que nos motiva. Spiritus, em latim, significa vento. Aquilo que move as hélices dos equipamentos que fazem gerar energia eólica, né? Pneuma. Pneuma em grego, né? É exatamente esse vento que conduz, né? Espírito Santo, né? O Espírito Santo é aquele que conduz a vida daquele que se deixa tocar por essa graça. Então, eu entendo que é importante a gente ter um espírito, ou seja, uma grande motivação que nos faça tomar as decisões primárias e secundárias da vida, né? Então aqui a primeira coisa importante, tanto é que na direção espiritual, o que eu peço para as pessoas? Que elas, no início do ano, elas decidam um espírito, e quando eu falo espírito, eu pergunto, no âmbito cristão, né, são normalmente pessoas cristãs que vêm fazer direção espiritual, qual o versículo bíblico que vai motivar o teu ano?
o teu ano, né? E daí o pessoal vai rezar e vai discernir qual que vai ser o espírito. Então, eu entendo assim, bem importante a gente criar uma prática religiosa. Isso, a prática religiosa, ela que implica um certo ritmo cotidiano, semanal, mensal, talvez anual, né? Vai nos dar uma fluência assim no caminhar. Então, eu entendo que é bem importante ter um ritmo de uma certa prática espiritual. Ou seja, mas eu não sou cristão. Tudo bem, mas olha, esses dias eu estava escutando um mentor de musculação e ele dizia assim: primeira coisa que você faz quando acorda, abre os olhos, abre a janela, respira, inspira e expira algumas vezes, toma 1 litro de água. Quer dizer, são rituais. E ele coloca exatamente nisso. Esses são os rituais que eu faço. Ele nem é cristão. Rituais que eu faço para poder ter um meu dia cheio de atividades. A gente precisa de rituais. Então, entendo, né? Claro, imagina eu, padre, vou dizer que não precisa de rituais. Claro que precisa de rituais. Nós precisamos de rituais. Então, acho que é muito importante a gente fazer uma seleção de rituais. Eu tenho amigos, por exemplo, Beverly, que eles acordam muito cedo de manhã, tomam seu cafezinho e depois ficam 1 hora com a Bíblia aberta, lendo o texto bíblico, silenciando, aquietando o seu espírito, para poderem viver ao longo do dia com intensidade. Então, eu chamo esse de ritmo diário. Nós, católicos, temos uma prática muito interessante, que é a leitura orante da palavra de Deus, chamada Lectio Divina, que ela é uma prática medieval e que hoje ela é muito utilizada por muitos grupos cristãos. A leitura orante da palavra de Deus, ela foi iniciada por um monge chamado Gilgo, e este monge, ele criou essa metodologia de leitura da Bíblia, sabe? E ela consiste na leitura de um texto bíblico diariamente. E a Igreja Católica, ela tem o seu calendário organizado para que cada dia a gente tenha um evangelho. Hoje, há pouco falei que o evangelho do dia de hoje é o evangelho do leproso que pediu para ser curado por Jesus, né? Então, hoje, todos os católicos que forem à missa ou que lerem algum aplicativo da CNBB, da Canção Nova, sei lá, liturgia diária, vão ler este evangelho, né? E de manhã cedo, faz ali o seu exercício de respiração, invoca o Espírito Santo, pega a sua Bíblia, lê aquele texto bíblico, silencia, o que o Senhor quer dizer para mim hoje, como é que eu vou viver os desafios do dia de hoje, vou me encontrar com Jesus, vou apresentar a Ele as minhas lepras, vou ter coragem de me prostrar diante dele, porque o leproso ele se prostra diante de Jesus quando vê. E Jesus lhe pergunta: tu queres ser curado mesmo? Ter a sinceridade de dizer: olha, eu quero ser curado, Senhor, da indiferença, do medo, do pecado, e fazer a oração, né? Então, rituais, a gente precisa de rituais. Tudo isso para dizer que a gente precisa de rituais que nos ajudem a tomarmos essa consciência e termos o nosso córtex cerebral, essa ideia: o Senhor está comigo, se eu tiver que enfrentar vales, tempestades, eu sei que Ele estará comigo. Nem que eu precise passar 5 dias na floresta, o Senhor está comigo. Mas isso a gente recebe isso de casa, muitas vezes, né? Talvez alguém não tenha recebido da família a tradição da oração, da vivência da fé. Hoje, na cidade de Caxias, são em torno de 200 adultos que estão redescobrindo a fé e que estão fazendo catequese para adultos, Beverly. Estão redescobrindo o valor da religião, o valor da Bíblia, o valor da igreja, O que enfim. mostra que sempre é tempo. E assim, e tem tantas outras igrejas não católicas também que vêm fazendo um trabalho bonito de evangelização, né? Então, de conscientização a respeito dos valores da vida. Então, rituais. Anamnese
estabelecimento de alguns rituais e eu diria mais uma coisa: colocar isso por escrito. Colocar por escrito o plano de vida, porque o meu plano de vida é assim: eu tenho o Espírito, um versículo bíblico que motiva a minha vida o ano todo, depois eu coloco qual é o objetivo da minha vida ao longo deste ano. Escrevo lá. Depois eu coloco as dimensões da minha vida, embora a gente não consiga separar as coisas, mas pedagogicamente, didaticamente, nós temos momentos de oração, temos momentos de atividade física, temos trabalho, temos relação humana com os outros. Então, dimensão espiritual. Quais serão os meus 2 projetos principais no âmbito espiritual? Sei lá, vou inventar agora, né? Vou aprimorar os meus rituais matinais e noturnos. Então, de manhã, fazer ali a minha leitura orante da Palavra de Deus. À noite, vou fazer o meu exame de consciência. Pronto, estou inventando. Segunda dimensão intelectual, né? Quantos livros, meu irmão, você que está escutando o programa, você leu ano passado, 2025? Dimensão intelectual. Como é que a mãe dizia para mim, como é que a gente ativa a massa cinzenta no cérebro, né? Com a leitura, com o estudo, fazer uma especialização, sei lá o quê. Dimensão relacional, que eu acho que é a mais complicada de todas, porque é a gente se relacionar com os outros, né? Então, meu plano de vida, eu vou escutar mais do que falar. Vou me programar antes de emitir uma opinião, fazer um exercício gigante para escutar. E deixar entrar a opinião do outro. Né? Coisa que eu não estou fazendo aqui agora, né, Beverly? Só eu falando. Talvez mais difícil que fazer a trilha, né? É verdade, né? A dimensão do perdão nessa dimensão comunitária, né? Puxa vida, eu ainda tenho algum ranço com alguém? Por que eu vou carregar isso até o fim da minha vida? Não é possível fazer alguma coisa para tentar apaziguar uma situação? Enfim, é difícil. Perdão não é coisa fácil. Né? A gente olha para Jesus que no alto da cruz disse, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Dimensão do trabalho, né? A gente se programar. Esse ano aqui eu vou fazer sei lá, no meu trabalho eu vou querer me empenhar um pouco mais, vou ficar uns minutos a mais para poder ler, estudar alguma coisa específica do meu trabalho, sei lá, a gente tem que ir criando, né? E na saúde, né, Beverly? Como é que eu vou cuidar da minha saúde? Já fiz os exames deste ano, vou fazer quando? Dentista, médico, psicólogo, psiquiatra. A gente precisa desse suporte, senão... Não há dúvida, não há dúvida. Tem. Padre Léo, eu estava te escutando com muita atenção, porque são coisas que são aprendizados, que embora a gente alguma coisa a gente sabe, quando a gente coloca tudo junto, com metodologia, com pedagogia, é uma coisa nova. Então, o plano de vida que o Padre Léo está falando é uma coisa nova, que a gente pode colocar e que ele está trabalhando. Hoje não é necessariamente o assunto, mas a gente já começa aqui, a gente vai ter um dia só para isso, tá? A Alcina Dias, ela diz, olha, eu desejo a vocês pela live um ano de 2026 maravilhoso, né? Ela fala direto de Portugal conosco pela live. Eu vou pedir licença ao Padre Léo, quem está escutando a gente aqui, eu tenho que fazer um intervalo bem rapidinho, Padre Léo, a gente já volta aqui para falar sobre uma outra dimensão do mesmo fato, né? Encontrar o ritmo, levar Deus na vida da gente, como foi o caso do rapaz ali que se perdeu, ter um plano de vida, colocar estratégias reais e concretas para se realizar tudo isso, mas tem uma outra coisa extremamente importante, usar a palavra para o bem. Nós voltamos na sequência. Tua Rádio. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Ótica Martinato, você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência.
Você está ouvindo a tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Participe da Missa em Honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br, uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Meu nome é Rita. O Gabriel sempre disse que queria ser doador de órgãos. E no dia mais difícil da minha vida, eu disse sim. O Brasil é referência mundial graças a pessoas como a Rita e o Gabriel. Avise a sua família que quer ser um doador. O governo e o SUS estão do lado da doação de órgãos e do povo brasileiro. Doe órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Saiba mais em gov.br/doe órgãos. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Vem, 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 pode chegar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta sexta, dia 9. Filé de peito de frango congelado, R$ 14,90 ao quilo no Super Apollo. Massa sêmola Isabela, 400 gramas, bom gosto, R$ 1,99 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. De volta, este é o programa Tá na Pauta dentro do Temática. Hoje uma conversação aqui franca, aberta, né, com a participação, presença do padre Leonardo Inácio Pereira, o padre Léo, né, como ele é conhecido, ele é vigário-geral aqui da Diocese de Caxias do Sul, trabalha também na pastoral, né, e enfim, a gente vai trazer de volta a conversa aqui, a gente tá falando sobre aquilo que aconteceu com aquele rapaz que se perdeu na trilha, né, e como a espiritualidade foi uma ferramenta importante para que ele sobrevivesse, recuperasse o equilíbrio e tudo mais. A gente fez uma reflexão sobre isso, né, para quem não acompanhou o primeiro bloco. Nesse segundo bloco, em 10 minutinhos de programa que a gente tem ainda, Padre Léo, eu quero trazer uma dimensão que para mim parece também fundamental que a gente tenha, até porque nós trabalhamos com rádio. Eu sou uma profissional de jornalismo para o rádio. Então, para mim, a palavra é muito fundamental. Este rapaz, eu peguei a primeira entrevista que ele deu para uma fonte fidedigna que foi o Estadão. E lá na primeira entrevista perguntaram para ele sobre como ele o que ele tinha a dizer, essa amiga que abandonou ele no meio do caminho. E aí tem a primeira repercussão do que ele fala sobre aquilo que aconteceu com ele neste momento aqui. Deixa eu trazer o áudio correto aqui, porque fui para a internet às vezes já leva a gente para outros lugares, mas deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o áudio específico que ele traz sobre a... Roberto, o que você gostaria de dizer para a Tayane, né, Tawane, a sua amiga que subiu contigo? Você diria algo para ela nesse exato momento? Eu só espero que ela esteja bem, esteja em casa, esteja em paz. Eu não dedico nada, eu só dou glória a Deus porque ela não estava lá junto, porque seria bem pior se ela estivesse junto também. Seria 2 pessoas e aí poderia ter dado uma catástrofe de verdade. Bom, eu não vou ir a mais, porque as pessoas já meio que foram bombardeadas por essas informações. Aqui eu usei só o áudio dele falando, né? Mas quem vê o vídeo, vê a expressão facial do Roberto, quando ele diz isso, a gente percebe
que ele é sincero, da beira até a ingenuidade, assim, o jeito de dizer, eu não tenho nada para dizer, espero que ela esteja bem. Depois, claro, deve ter visto notícias, a repercussão dela, talvez as coisas mudem. O que eu quero dizer com isso é que a primeira manifestação dele, que é aquela que vem do coração, que é aquela pura, eu não queria que ela estivesse comigo, porque seriam 2 colocados em risco. Então, fico bem, dou glória a Deus que ela não estava lá, que ela ficou bem. Usar a palavra para bem dizer. A gente tem usado a palavra, Padre Nel, só para maldizer a própria vida, as nossas condições, maldizer os outros. Os filhos, gente. O pai que amaldiçoa o filho, né? Que maldizer é isso, é falar mal do filho. E aí, Padre Nel, só me permita colocar uma pitadinha, né? Falaste sobre a questão dos rituais, da pneuma, né? Da musculação para criar um hábito de rituais positivos e espirituais. E aí eu lembrei, né, que a pneuma é o sopro da vida, né? E tem o outro olhar que é Deus fez esse verbo, né? Ao colocar isso aí. Palavra. Verbo, Palavra. O verbo se fez carne. Aliás, nós estamos agora encerrando o ciclo do Natal, né? E agora domingo termina o tempo do Natal. Então, a gente escutou tantas vezes, a palavra se fez carne. A palavra tem uma força, Beverly, extraordinária, né? Talvez alguém está escutando aqui hoje com esse programa teu, né, Beverly? Está tomando uma decisão na sua vida de elaborar um propósito para retomar o caminho. Graças à capacidade desta pessoa de escutar uma palavra. Né? Então, a palavra ela tem uma força extraordinária. Em todos os âmbitos, a palavra, que nem sempre é dita, ela pode ser também vivida de alguma forma. A gente olha para a Madre Teresa de Calcutá, acolhendo os moradores de rua na sua casa e sentando-se com eles na sua mesa, não precisa nenhuma legenda, nenhuma palavra para dizer que essa mulher está amando. Porque a palavra, ela pode ser verbal como pode ser vivida, né? Então, quando a gente utiliza a palavra, pensar muito antes de expressá-la, né? A igreja coloca no primeiro dia do ano, na missa de Nossa Senhora Mãe de Deus, coloca uma leitura, a primeira leitura, que ela é muito linda, que é uma grande bênção, é o livro dos Números. O Senhor te abençoe e te guarde, volva sobre ti seu rosto de bondade, o Senhor tenha compaixão de ti, o Senhor te dê a paz. Né? No início é a primeira palavra que a igreja propõe todos os anos, que o Senhor te abençoe. Daí o salmo do dia primeiro é o Senhor nos dê a sua graça e sua bênção, para que durante o ano a gente possa acolher tudo que acontece, tendo a consciência de que é Deus que está no comando. Então a força da palavra. Pela palavra, aquela criança no dia do batismo, ela se torna filha de Deus. Pela palavra, aquele pão e aquele vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Pela palavra, uma pessoa é perdoada dos seus pecados. Pela palavra, um pai abençoa seu filho. Eu lembro sempre que, antes de dormir, onde o pai estava, se ele estava deitado, estava chegando do trabalho, que ele trabalhava na nossa própria casa, mas entrava, ele dizia, filho, Deus te abençoe, antes de dormir. Antes de eu ir para o seminário, no dia que eu fui para o seminário, Beverly, em 1996, antes de sair de casa, o pai e a mãe, que não eram muito favoráveis que eu entrasse no seminário, e o paizinho deve estar escutando o programa agora, porque eu pedi para as manas ligarem no aplicativo da rádio, eles pediram para eu ir lá no quarto deles, para eu me ajoelhar, e eles colocaram as suas mãos sobre mim e me abençoaram. Por isso que eu sou um padre feliz. Acho que é por isso. Como é que é o nome do papai? Inácio. Eu tenho Inácio no nome, né? Tá aí, né? Seu Inácio, aproveitar se estiver nos escutando, parabéns pela bênção do filho que tens. Amém.
Eu acho bonito também a gente, já que estamos falando de Sim. usar a palavra para abençoar, né, para bem dizer, Claro. que a gente, é um ritual também, aprender. Sim. Eu sei que não é fácil às vezes, porque a gente tem mais às vezes para reclamar do que para Nossa. bem dizer, mas se a gente começar a focar no bem dizer, a gente começa a perceber que Exato. também temos, né? Sabe, Beverly, eu aprendi dentro de grupos de oração, onde eu comecei a minha caminhada cristã praticamente, a fazer a oração de louvor, que é louvar a Deus por tudo, sabe? Tá passando na rua, Senhor, eu te louvo por essa pessoa. Senhor, eu te louvo por poder ir na farmácia comprar o remédio. Senhor, eu te louvo por ter o dinheiro para poder comprar o remédio. Senhor, sabe, de viver uma vida intensa de gratidão, de louvor a Deus, sabe? A gente vai ser menos reclamento, menos lamurioso, né? Padre Léo, vou contar rapidamente. Ontem eu estava indo para casa, mais ou menos esse horário aqui, meio-dia e pouquinho, né? Passei pela região central e na sinaleira eu parei um minutinho que fechou o sinal. E 3 pessoas passaram o sinal. Uma bem jovem, devia ter 30, na faixa de 30 anos de idade, certamente tinha sofrido um AVC importante, né? Tava com um lado todo paralisado e num esforço sozinho, né? De fazer a travessia da rua com a muleta. Eu fiquei pensando assim, poderia ter pensado, eu mesmo, comigo mesmo, nossa, que triste estar nessa situação, mas imediatamente eu fiquei pensando, que bacana coragem, a ousadia dessa pessoa de retomar sua própria vida naquela condição. Naquela condição. Segundinha passou uma pessoa mais de idade, uma pessoa já idosa, com as muletas próprias da idade. E em seguidinha, na mesma sinaleira, 2 pessoas de cabelo muito branco, assim, na faixa assim, de entre 70 e 80 anos, extremamente saudáveis, caminhando livremente. E aí tu pensa assim, poxa vida, né? O mundo é diverso, tem 1000 possibilidades e todas elas, para todas elas, glória a Deus, né? Exato. Então, não é sobre ficar com pena ou reconhecer uma coisa boa. Não, é sobre reconhecer que é o que é para cada um. É o que é para cada um. E na fila do pão a gente só pode agradecer o que tem naquele momento. Que é, se você tá com muleta, agradeço a muleta. Tá de bengala, vou agradecer a bengala. Tô caminhando, vou agradecer que tô caminhando. A gente esquece, porque talvez é tão comum pra gente, eu respiro. Poxa, mas que bom que eu respiro, né? Interessante que em grego, dizer muito obrigado, eu estudei um pouquinho de grego, né? E daí aprendi algumas palavras assim mais corriqueiras. Para dizer muito obrigado, a palavra que se usa lá na Grécia, eucaristó. Olha aí, ó. E a resposta de nada, né, é parakaló. Então, uma vez eu fiz uma visita, uma viagem arqueológica lá nos meus estudos e fui à Grécia e me deu um problema intestinal durante o curso, né? E tive que ir à farmácia e a única palavra que eu sabia dizer, eucaristó. Muito obrigado. Porque daí o professor veio comigo, né? Ele sabia mais grego, então ele me ajudou a comprar os remedinhos. Eucaristó. A palavra eucaristia, né? Que a Igreja Católica tem na Santa Missa, que é a mesma coisa, significa ação de graças, louvor a Deus por tudo que acontece, por tudo que acontece. Positivo e negativo, sempre a gente aprende. Deus sempre está falando. Deus sempre está falando. Eucaristó, Beverly, pela oportunidade de hoje. Muito legal isso. A Cecília Bisol, né, mandou um recadinho aqui pelo WhatsApp, dizendo, nossa, que excelente programa, parabéns, um abraço ao Padre Léo, está sendo entregue aqui agora, Cecília Bisol. Nossa. O Ademar Roberto Sebem, do bairro Cinquentenário, ele passa aqui para dizer bom dia, que excelente programa, parabéns. Bom, legal. A Paty Tomazini, amiga, que lindo programa, ela bota um emoji assim de emocionada com o programa. O Lídio Troiano lá na live também está acompanhando. Lembrar que esse programa eu estou gravando ele, então além de estar na live lá no Facebook disponível, em minutinhos já vou lá levantar ele também para o youtube.com/Rede Tua Rádio. A gente compartilha um monte de coisa. Que legal. Vamos compartilhar também reflexões que sejam, digamos assim, base para a gente construir nosso ano em cima dela, com reflexões à luz da espiritualidade. Padre Léo, quero te permitir nesse finalzinho de programa que faça a tua ponderação. Nós falamos sobre muitas coisas, né? Mas sempre fica alguma coisa que é aquilo que é o legado, aquilo que não dá para deixar passar batido e que eu quero que tu reforce agora. Ok. Primeiramente, pessoal, vamos tomar consciência do que somos e como estamos neste momento, né? Agora é o tempo da graça de Deus é agora, primeira coisa. Segunda coisa, escolha
escolha um espírito, escolha o que vai te motivar a viver melhor este ano de 2026. Terceira coisa, procure planejar, até por escrito, para tu poderes ir avaliando o teu caminho, sabe? Escolha algumas dimensões da tua vida, planeje alguns projetos, enfim, e avalie isso com uma certa rotina, né? Para ver se você está conseguindo realmente fazer os teus projetos acontecerem. E quarto, não esqueça que o Senhor está contigo. Abençoe sempre. Nunca amaldiçoe ninguém. Abençoe sempre. E use esta frase agora para concluir, assim eu dou a bênção também para todos que nos escutam, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele volva para ti seu rosto de bondade e tenha compaixão de ti. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ai, que lindo. Padre El, eu de minha feita quero também fechar aqui o programa. Eu comecei trazendo o meme, né? O meme é não faça uma trilha com a amiga em 2026, a brincadeira do Brasil é essa. E eu quero, à luz do programa de hoje, trazer uma seguinte frase, né? Leve para sua trilha em 2026 Deus. Aleluia, que bonito. Eu acho que parabéns. Troca o meme por uma reflexão. Isso aí. Obrigada, Padre Leo. Valeu. Para Caló. Gente, a gente fecha o programa de hoje aqui, ele fica